Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero trabalhar com vocês em cima de uma palavra, de um texto, ok? Você que está assistindo agora, independente do horário, certo? Envia esta nossa live para que outras pessoas também sejam abençoadas por meio desta palavra. A palavra de Deus hoje, ela está lá em Mateus capítulo 28, verso 19. Nós vamos falar sobre a nossa missão, certo? Nós temos uma missão e nós não podemos, irmãos, brincar com essa missão. Nós estamos em uma missão que nós temos que nos levantar. Este é o tempo em que a igreja está sendo levantada para movimentar a obra de Deus na terra. Diz assim, primeiro verso 18, Jesus já vai dizendo: e Jesus lhe respondeu dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19, portanto ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, o verso 20 agora: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. A minha versão é a King James. Eu não sei a versão em que você está lendo aí, mas certamente a versão ela vai bater muito em cima do id. Irmãos, nós temos uma missão, e a nossa missão se transformou em uma grande comissão. Deus nos comissionou para um projeto sagrado e santo, e a igreja está dentro desta grande comissão. Deus nos comissionou para fazer algo que somente nós conseguimos fazer. Como assim, pastor? Nós pregamos o Evangelho que traz a paz, que traz a vida, que traz a restauração e que traz a vida eterna. As outras religiões, queridos, elas podem fazer tudo o que, sabe, outras coisas que a gente consegue se movimentar também, como fazer doações, obra de caridade. Todas as religiões conseguem fazer a mesma coisa, mas a igreja foi dada a missão. Essa é a missão, a comissão de pregar o Evangelho. Ide. Este é um mandamento sagrado que a igreja ela tem que praticar. Ide e fazei discípulo a todas as nações. Agora, o que é fazer discípulo? O que essa palavra fazer discípulo? O que essa palavra significa? Discípulo, querido, vou colocar aqui no computador, copiou, colou. Sabe? O meu filho, o Isaac, né? Eu tenho 3 filhos, um chama-se Isaac, mais velho, a Ágata do meio e o Emanuel, mais novo. O Isaac, ele só vai ser homem, de fato, quando ele, então, exercer a maturidade, a hombridade que eu vou transmitir para ele, ok? Então, toda vez que você ouve essa palavra discípulo, copiar, colar. Apóstolo Paulo, ele diz: seja pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, copie tudo que eu faço, olha para mim. Engraçado que quando o apóstolo Pedro estava lá na Porta Formosa, logo após a descida do Espírito Santo, aquela movimentação, e nós vamos ver os Atos dos Apóstolos, que na verdade esse ato dos apóstolos continua até os dias de hoje, certo? Por quê? Porque você foi chamado por Deus para ser o embaixador do reino de Deus. Apóstolo é isso, essa palavra apóstolo é isso. Apóstolo é embaixador, certo? Aquele que representa um reino, um governo, aquele que representa uma nação. Querido, você foi chamado por Deus para ser o embaixador do reino de Deus. E essa palavra ide, ela tem uma função, pregar para todas as nações, fazer discípulo a todas as nações, ide fazer discípulo a todas as nações.
é transmitir tudo aquilo que você tem recebido de Deus para a vida de outra pessoa. É você investir tempo naqueles a qual, queridão, precisam de Deus. E quem precisa de Deus? Todo mundo. Todo mundo. O ateu precisa de Deus, o muçulmano precisa de Deus, o budista precisa de Deus. Todos precisam de Deus. E a religião ela só serve para uma coisa: desviar a sua atenção de Deus. Deus, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, Deus ele não é evangélico. Deus ele não é católico. Deus ele não é budista. Deus é Deus. Amém? A gente não pode colocar Deus em uma categoria. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma gaiola e dizer: você é da minha igreja. Querido, Deus é Deus. Deus é o soberano, é o criador de todas as coisas, é o supremo juiz. E Cristo é a nossa justiça. Sabe, eu quero que você entenda qual é a nossa missão aqui. Porque a sua missão não é alimentar o órfão, a viúva, como Tiago, lá nas cartas de Tiago ele diz. Não é essa a nossa missão. Faz parte da missão, mas não é a nossa missão. Alimentar órfão, viúva, todas as religiões fazem isso, querido. Todas as religiões praticam obra de caridade. Mas nós não podemos nos apegar nós não podemos fazer da nossa obra de caridade a nossa justiça própria. Porque tem gente que se apega naquilo que está fazendo pelo próximo e acha que vai ser aceito por Deus porque está fazendo obra de caridade. E na verdade não é assim que funciona. Na verdade, querido, tem muita gente que acha que por dar a cesta básica, hoje nós fizemos obra de caridade. A nossa equipe estava na rua hoje, alimentando os moradores de rua e levando roupa, agasalho para os moradores de rua. Nossa equipe estava fazendo isso hoje. Agora isso não é a nossa missão, vocês entendem isso? Não é essa a comissão, não. Esse é o complemento. Esses são os frutos da missão. Ou seja, quando nós entendemos quem eu sou em Deus, então o meu coração se compadece das necessidades do próximo. E aí eu começo a enxergar a necessidade do próximo como se fossem as minhas. Então se eu vejo uma pessoa passando fome, eu sinto fome junto com ele, aleluia. Se eu vejo uma pessoa com frio, eu sinto frio junto com ele, aleluia, aleluia. Irmão, nós precisamos ter esse coração, um coração doador, entender que a minha justiça, o que eu pratico de justiça pela vida do próximo, não me torna justo diante de Deus. O que me torna justo diante de Deus é a justiça de Cristo. O que Ele fez no Calvário é o que me torna justo. O que Ele fez na cruz do Calvário é que me torna justo, e não o que eu pratico, os atos de justiça. Vocês me compreendem? Amém? O que eu faço não me torna justo. O que Cristo fez me tornou justo. Eu não tenho que fazer isso para me sentir perdoado. Não, eu faço isso porque eu sou perdoado. Eu faço os atos de justiça por aqueles que são injustiçados, ou por aqueles que estão abandonados, desprezados. Eu faço os atos de justiça porque eu já estou justo diante de Deus, e não por minha própria justiça, mas pela justiça de Cristo. O que Jesus fez na cruz há 2000 anos atrás está sobre nós até os dias de hoje, vai estar até o fim, irmãos. É isso. O Senhor Jesus ele disse: olha, estou convosco sempre até o fim do mundo, aleluia. Ele é nosso sumo sacerdote. Isso. A fé sem obra é morta, pastor Rui. Isso mesmo. Ou seja, quando eu tenho a fé convicta, ou seja, a fé fundamentada em Deus, a fé fundamentada em Cristo, certo? Então eu começo a ter o coração de Deus, eu começo a ter o coração de Cristo, que quando via 5.000 pessoas sem alimento, ele pegava os 5 pães e 2 peixinhos e repartia para a multidão. Por que Jesus alimentava a multidão? Porque uma vez o apóstolo Pedro, Pedro disse assim: olha, mestre, despede a multidão porque já está ficando muito tarde. E aí
nós vemos que Jesus diz: não, eu não vou despedi-los dessa forma, eu não vou despedir eles com fome. O que tem aí? Nós temos aqui 5 pães, nós temos 2 peixinhos, então tá, me dá isso aí. E foi exatamente isso que fez com que aquela pequena provisão, aquele pequeno ato de justiça de alguém dar aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, Jesus ele pegou aquela pouca oferta e transformou em uma grande colheita. É isso que Deus faz também com a nossa vida, amém? Isso é fé. A fé é sempre uma pequena semente, e diante da toda a graça que o Senhor nos dá, sabe? Deus ele sempre nos dá muito mais do que nós podemos ofertar. Sempre eu vou ter uma pequena semente, e Deus sempre vai me dar de volta uma grande colheita de graça. Este é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é esse. Agora, o que é propósito? O que é propósito? Foi aquilo que eu aceitei. O propósito é aquilo que me define. Quando você vê essa palavra acerca de propósito na Bíblia, foi pessoas que foram designadas para algo. Por exemplo, os apóstolos foram designados, os apóstolos tiveram um propósito. Pedro teve o propósito de estar nele, o início da igreja. Ele fundamentou, ele iniciou o grande projeto chamado igreja, sabe? Então esse é o propósito. O propósito nos define. A pior coisa que existe, meus irmãos, a pior coisa que existe é uma pessoa acordar pela manhã e não saber por que ela está viva. Essa é a pior coisa que uma pessoa, sabe, pode sentir na sua alma. É o desprezo de uma vida sem propósito. É uma vida desconectada com uma razão de viver. Ou seja, ela trabalha, ela tem dinheiro, ela tem todas as coisas, mas ela não tem vida. Ela não possui paz interior. A paz que ela tem é a paz dos barzinhos, é a paz das discotecas. Discoteca é antigo. É a paz das boates, das raves e por aí vai. E nós vemos que as pessoas que vivem neste ciclo vicioso quando eu tenho paz, é quando eu estou sentindo prazer, prazer sexual, quando eu estou ali na prostituição, quando eu estou ali no barzinho, quando eu estou ali fazendo isso, fazendo aquilo. Só que quando você termina de fazer aquilo que você estava fazendo, o que acontece? Você perde a razão novamente, porque aquilo não te definia. Aleluia! O que define uma vida não é aquilo que você está fazendo, é o propósito. E você que é a igreja, você que está me assistindo agora, independente do horário, independente de onde você estiver, se você está me assistindo agora, entenda: Deus te comissionou para ser igreja e não ir para a igreja apenas. Ir para a igreja é muito bom cantar: como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti. Meu irmão, é muito bom fazer isso, é muito bom viver em comunhão, abraçar os irmãos, é muito bom beijar os irmãos, dizer eu te amo, receber uma palavra de apoio. Mas você foi chamado para ser igreja, irmãos, cumprir o que Deus disse ao seu respeito. Será que você já amanheceu assim e disse: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Porque eu e você, querido, aleluia, estamos entre uma guerra entre a carne e o espírito. Aleluia. O apóstolo Paulo ele define muito bem isso. Ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não queria fazer eu faço, mas quem opera não sou eu, é o pecado que habita em mim. Você está entre 2 governos. O primeiro governo é o governo da terra, é aquilo que você faz diariamente, é aquilo que te movimenta a sair da cama, é aquilo que te movimenta a sair do seu quarto, da sua casa. É isso, é o objetivo que você tem durante o dia, mas não é o seu propósito. O propósito ele é contínuo, o propósito ele continua até o final da sua vida. Aleluia! E melhor ainda, o propósito ele vai te levar até aquele que é dono do propósito, aquele que te comissionou, aquele que te deu para o propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu querido, a escolha de Jesus nos deixa sem escolha. Quando Jesus estava no Getsemane, ele poderia escolher não morrer, ele poderia ter desistido, ele poderia ter deixado tudo aqui e subir com o Pai.
Aleluia! Mas ele escolheu não fazer isso. Ele disse sim ao seu chamado, ao seu propósito. Você vai ver no início dos evangelhos, sempre você vai ver no início dos evangelhos, dizendo bem assim: e Jesus fez isso para que se cumprisse o que havia dito, e Jesus fez isso o que os profetas disse. Enfim, aleluia, a palavra de Deus em Jesus, ela se definia naquilo que Deus já havia proposto para a vida dele. Será que você está vivendo aquilo que Deus, já definiu como propósito sobre a sua vida, ou você está longe do propósito? Aleluia, é forte, pastor Rui, é forte. Será que você está vivendo o propósito de Deus, ou você está só se movimentando em torno do propósito, mas não está tomando posse daquilo que Deus já te comissionou? Aleluia, já te deu essa missão. Sabe, querido, tem gente que não gosta de ser submisso a ninguém. E na verdade, pessoas rebeldes, elas são insubmissas. E eu quero aqui fazer uma breve reflexão. Presta atenção. Uma pessoa, quando ela é rebelde, ela é insubmissa. E insubmissão é não aceitar, é não aceitar a missão. Submissão é estar submisso à missão. Você entende? Estar submisso, sujeito à missão. Quando Deus ele te chamou para ser submisso, sabe? E a submissão te envolve dentro da missão. É por isso que quando Jesus estava no Getsêmani, ele poderia dizer não, mas ele se sujeitou à missão. E quando você vê ele lá na Pôncio Pilatos, enfim, lá junto com os governantes, né, dando a sentença a ele, você vai ver que ele foi como ovelha muda ao matadouro, como está escrito em Isaías 53. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele não mais falou nada, porque quando você se submete a Deus, você entendeu que as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você está dentro do propósito, querido, tudo que você está vivendo hoje faz parte do processo. E esse processo vai te levar a viver propósitos incríveis, impactantes, maravilhosos, que vão definir você no decorrer da caminhada. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E é isso. Jesus, quando ele disse sim ao seu propósito, ele me deixou sem escolha. Eu te pergunto, será que o sim de Jesus faz sentido para você? Será que o sim de Jesus, aleluia, ele te deu propósito? Será que o sim de Jesus define a sua vida em propósito? Amém? Aleluia. Deus ele quer pegar você, queridão, aqui nessa noite. Deus ele quer transbordar o seu coração aqui essa noite. E só tem um jeito de Deus fazer isso, por meio da sua palavra. Tem gente que está esperando uma mão chegar na tua cabeça para te dar a autorização para você fazer alguma coisa. Meu amado irmão, minha amada irmã, não espere uma mão para que você haja, para que você seja impulsionado a cumprir o seu propósito, a cumprir o seu chamado. Deus ele te chamou, ele te comissionou, ele já te deu autoridade, sabe, irmãos? E a autoridade é aquilo que se conquista. E sabe como que a autoridade ela vem? Quando você resiste o tempo e a temperatura. Aleluia. Eu vou te mostrar isso. Lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 2, você vai ver que os apóstolos estão ali orando. Era mais de 500 irmãos. E permaneceu, será 7 dias para que chegasse a festa de Pentecostes. 7 dias ali, sabe, o povo orando e buscando a Deus. 500 irmãos queimando, sabe, irmãos, buscando por aquela autoridade que o Senhor Jesus disse em Atos capítulo 1. Ele diz: ó, ficar pois em Jerusalém, até que do alto seja revestido de autoridade, de poder e de autoridade. Eles já tinham enfrentado muita coisa até ali. Só que agora eles estavam esperando pela promessa de autoridade. E você sabe como que a autoridade ela revestiu os discípulos que estavam ali aguardando pela descida do Espírito Santo? Sabe como que isso aconteceu? Pela persistência. Tem gente que começa a orar hoje e quer a resposta amanhã, sem falta, ainda da hora, ainda às 3 da tarde. Senhor, eu quero a minha resposta.
meu irmão, 500 irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, sabe, mulheres, homens, tiveram em oração. Só que no decorrer dos dias, apenas 120 pessoas permaneceram leais àquilo que aquilo que Jesus havia colocado como o propósito sobre a vida deles, o revertimento sobre a vida deles. Aleluia! E quando eles persistem, eles resistem o tempo, então vem Jesus e libera o Espírito Santo sobre eles. Isso é precioso, isso é tremendo, porque pela resistência do tempo, o Espírito os ungiu e os designou para a grande obra que Jesus havia dito lá em Marcos 16, onde ele fala que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Veja bem, querido, Jesus, ele só pode te dar autoridade de Deus, sabe? Ele só pode te dar autoridade de Deus quando você resiste os tempos e a temperatura. Temperatura é processo. Aleluia. Temperatura é o processo. Tem gente que para no meio do processo. Começou a doer, sai fora. Aleluia. Começou a doer, já não resiste mais. Começou a doer, já não, o evangelho não é para mim. Começou a perseguição dentro de casa, na família, o evangelho não é para mim. Deus não é para mim. Deus é muito bom para mim. Ele vai ser sempre bom para você, e você vai ser sempre indigno diante dele. É por isso que o nosso filtro é Cristo. Aprendeu? O nosso filtro é Cristo. Não confie na sua própria justiça, confie na justiça de Cristo. Não confie naquilo que você está fazendo pela vida das pessoas, achando que você é o bambambam, que merece alguma coisa. Não, nós não merecemos nada. E se temos, irmãos, aquilo em que nós oramos, se recebemos aquilo que nós pedimos para Deus, é por causa de Cristo. É por isso que ele diz: pedir no meu nome, pedir no meu nome. Ele é o filtro. Deixa eu te explicar sobre filtro. Você está aqui embaixo, Jesus está aqui, Deus está aqui. Para que Deus ele te abençoe, ele tem que te abençoar por meio de Jesus. É por isso que você ora, não é no seu nome, não é no nome de qualquer outra religião, de Buda, de Alá, não. Você só é abençoado, você só é curado e salvo por meio deste filtro chamado Jesus. Quando você ora, você não ora no seu próprio nome, você ora em nome de Jesus. Então você passa por dentro de Cristo e chega até a Deus. É assim que funciona. Você primeiro tem que passar em Cristo e chegar até a Deus. E Deus, para te abençoar, ele tem que passar em Cristo e Cristo te abençoar. Sabe por que isso funciona assim? Porque a Bíblia diz que Cristo, Jesus, é o meu sumo sacerdote. Em Hebreus está escrito isso. Ele é o nosso sumo sacerdote. E para que serve o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele representava o próprio Deus para a humanidade e a humanidade diante de Deus. No sacerdote levítico funcionava assim: você, para chegar diante de Deus, você tinha que passar pelo sacerdote. Então o sacerdote levava a tua oração diante de Deus. Você não podia dobrar o teu joelho aqui agora, aí é onde você está agora, e orar. Não, porque a tua oração não seria ouvida. A tua oração só era aceita quando passava pelo sacerdote. Olha só para você ver. Lá em 1 Samuel, você vai ver Ana orando, certo? Você vê que Eucana ia todos os anos ir até oferecer sacrifício ao sacerdócio, ainda estava no sacerdócio de Eli. Você vê que Ana, na última vez, uma das vezes em que Eucana esteve ali presente, Ana, ela foi junto. E olha só para você ver, Ana estava no cantinho orando, chorando, se humilhando, angustiada, porque não recebia filho. E ela só foi receber o filho, irmão, não foi por causa do ato dela apenas, hein? Aprenda isso. Mas foi porque o sacerdote Eli, ainda velho e quase desviado, certo?
O sacerdote Eli, ele foi canal de Deus para poder abençoá-la. Quando o sacerdote fala para ela, olha, vai para tua casa, e Deus já atendeu o seu pedido e te abençoou. Quando ele libera a palavra de Deus para Ana, então Ana é abençoada. Então, para Deus poder abençoar Ana, o sacerdote estava aqui, Deus estava aqui querendo abençoar Ana. Então o que acontece? Deus impulsionou o coração do sacerdote para que ele pudesse liberar a palavra de bênção sobre a vida de Ana, e Ana aquele ano engravidou e deu à luz ao filho que depois ela entregou para o Senhor posteriormente. Agora entenda, eu e você, nós fomos chamados para ser sumo sacerdote, como as cartas de Pedro nos informam. Nós somos sumo sacerdote diante de Deus, ou seja, nós agora temos o nosso sacerdócio, que podemos orar, porque o véu do templo se rasgou, aleluia. Aquilo que dividia o homem de Deus se rasgou, só que o véu continua. Agora o véu se chama Jesus. Só que Jesus não veio para dividir o homem de Deus. Jesus, ele veio para unificar homem com Deus. Amém, aleluia, aleluia. Deus, ele veio unificar. Por isso que ele diz, olha, eu sou o caminho. Sabe por que as outras religiões não gostam de nós cristãos, irmãos? E muitos deles até brigam. Esse dia nós estávamos fazendo evangelismo aqui, e um cidadão, ele quis me bater no meio da rua porque eu estava pregando o evangelho. Estávamos evangelizando, e ele falou, eu sou filho de Tranca-Rua, eu sou filho de Exu Caveira, eu sou filho de Zé Pilintra, e que não sei o que. Vem cá, irmãozinho, vem cá. E o pessoal empurrando ele, o pessoal da rua empurrando ele, irmão, me protegendo. E o homem queria avançar para cima de mim. E ele falou, só vocês acham que só você está certo? Eu falei, não, meu amigo, é porque a Bíblia diz, Jesus diz que ele é o caminho, ele é o único caminho. A Bíblia não diz que existe vários caminhos, tem só um caminho para chegar até a Deus. A religião diz, existe vários caminhos, e Jesus disse, eu sou o único caminho. É por isso que você não pode colocar Jesus em uma categoria, amém? Você não pode colocar Jesus como um ser evangélico, como um ser católico, como um ser budista. Jesus é o caminho, ele não é. Você não pode colocar Jesus em uma categoria. Nós não servimos a uma religião, nós servimos a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! É essa palavra, irmãos, que o meu peito, queima quando eu começo a liberar essa palavra para você que me ouve agora, para você que me assiste agora. Eu tenho certeza que essa palavra está fazendo sentido no seu coração. E se você, meu irmão, acorda pela manhã e não sabe por que vive, por que existe, querido, é porque você ainda não está vivendo a verdade do Evangelho do Senhor. E se pregar um Evangelho diferente deste, da Bíblia Sagrada, meu irmão, este não é o Evangelho. Pregaram outra coisa para você, menos o Evangelho. Amém? Porque o Evangelho é simples, é a Bíblia, é as Sagradas Escrituras. Quando você começa a viver isso aqui, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta viva aos gentios. Sabe o que é isso? É o que eu falei no início. Deus não te chamou para apenas ir para a igreja, mas que você seja a igreja. Igreja não é o prédio, irmãos. Aleluia, o prédio é o lugar que nós nos reunimos para ser igreja, para exercer a função da igreja, que é adorar. Aleluia. E pessoas hoje vão estar sentindo tanta dificuldade de ir para a igreja. O medo tomou conta hoje, o caos tomou conta, se alastrou. E eu falo para você, querido, que neste tempo somente os remanescentes irão permanecer firmes e fiéis a Jesus e ao seu propósito, ao seu chamado. A Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. O que isso significa? Muitos são chamados e poucos escolhidos? Muitos são chamados. Nós todos os dias nós pregamos para alguém, nas redes sociais, através dos canais de mídias, enfim, nós pregamos todo dia para alguém, querido. E você está recebendo um chamado todos os dias, mas o que você está fazendo com o seu chamado? Rejeitando o chamado.
Então por isso que poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que recebem a palavra de Deus, aleluia, e aqueles que permanecem na palavra de Deus. Estes são os escolhidos. Escolhidos para quê? Para ir para a igreja e ficar sentadinho no banco, não, esperando a morte chegar? Não. Você foi chamado para um propósito maior do que você pensa, um propósito maior do que a igreja possa definir para você, um propósito maior do que qualquer pastor possa definir para você, um propósito que vai além dos tempos, que vai além da sua vontade. Nem sempre nós temos vontade de fazer algo, irmãos. É por isso que você precisa entender quem te governa. Se você decidiu, aleluia, se você decidiu que a terra vai te governar, você vai viver sobre as paixões deste mundo e vai perecer com este mundo. Se você decidiu que é o céu que te governa, então você vai viver para sempre, porque o céu é eterno, você vai viver com Deus eternamente. Se o céu te governa, se é Deus que te governa, tudo neste mundo, sabe, vai passar por você e você não vai sentir, sabe, irmãos, aquela necessidade de fazer parte do que está se movimentando no mundo, sem que haja um propósito de Deus. Primeiro você vai ver o propósito de Deus em tudo, e depois você vai se movimentar de acordo com o propósito que Deus te designou. Aleluia. Nós vemos a diferença daqueles que servem ao propósito, amém? E daqueles que não servem ao propósito. Qual é, pastor? Qual é a diferença? A diferença, irmão, é quando você chega num ambiente em que a pessoa não te conhece, mas ela bate o olho em você, ela fala: você tem algo diferente, você tem algo que está me atraindo a você, aleluia, você tem algo para me entregar, você tem algo para me abençoar, você sente Deus, irmãos, aleluia, você sente a glória de Deus na vida de uma pessoa que carrega um propósito de Deus, aleluia. É por isso que muitos são chamados e são poucos aqueles que recebem a palavra, e todos que recebem a palavra, Deus já dá a grande comissão, já é imposta sobre ele, e ele então carrega um propósito de ir e fazer discípulo. Copiou, colou, aleluia. É você pegar tudo que você aprendeu e colocar no caráter daquela pessoa. Mas pastor, ele não merece, você também não merece. Pastor, a minha igreja, ela tem muito conflito, ela tem muito problema. Pois é, porque você e eu somos problemáticos, irmãos, aleluia. Porque eu e você, nós somos problemáticos mesmo. Pastor, na minha igreja tem fofoca, é porque você é um fofoqueiro. Aleluia. Na minha igreja tem isso, irmão, para de focar nas laterais. O dia que Pedro colocou os olhos nas movimentações do vento e da maré, a hora que Pedro tirou os olhos de Jesus, irmãos, ele afundou. Tem muita gente que está dentro da igreja e está afundando dentro da igreja, porque os seus olhos não estão postos em Cristo, está posto nas laterais. Amém, aleluia. Irmãos, eu tenho certeza que essa palavra abençoa a sua vida. Você que está assistindo pelo Facebook, glória a Deus. Você que está ao vivo aqui comigo, você que está assistindo aí depois, Deus seja louvado, Deus abençoe sua vida. Dá uma curtida aí para que mais pessoas tenham essa informação e sejam abençoadas. Você que está assistindo pelo YouTube, dá um like aí, compartilha também nas suas redes sociais, também para que mais pessoas recebam essa palavra, recebam essa direção de Deus e seja cada dia mais abençoado e com mais entendimento de quem elas é diante de Deus e diante deste mundo. O mundo só te governa quando você permite e quando você deixa de ser governado pelo reino dos céus. Quando a sua paixão estiver mais forte, sabe, do que a sua vontade de adorar, então faça como o apóstolo Tiago diz: oferte o teu corpo em sacrifício. Nem sempre você vai querer ir para a igreja, mas você sabe que precisa ir para a igreja. Sabe por que você tem que ir para a igreja? Porque lá você vai receber a comunhão, você vai receber fortalecimento. Nem sempre você vai querer orar, mas se o céu te governa, você vai estar sempre vivendo uma vida de oração. Amém? Nem sempre você vai querer fazer as coisas de Deus, irmãos, mas quando você entende que o céu te governa, então você vive segundo a vontade de Deus e não as suas próprias vontades. Amém? Que Deus te abençoe.
Em nome de Jesus, deixa eu, aleluia, adorar o Senhor aqui com vocês. Aleluia. Oh, aleluia. Gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Querido, você era órfão. Sabe por que você era órfão? Porque você estava desgarrado de Deus. Deus, ele deu a Jesus para a grande missão. Jesus, ele só disse sim à missão. Lá no Getsemane, ele completou a missão no Calvário. No Getsemane, ele disse sim a toda a missão. Jesus, ele só foi bom o suficiente quando o jovem rico disse para Jesus: mestre, bom mestre. Essa é a definição. Jesus disse: não, eu não sou bom. Sabe por quê? Jesus, ele só foi bom o suficiente quando ele terminou a carreira dele. Apóstolo Paulo, ele só foi bom quando ele terminou a carreira dele. É por isso que ele escreve para Timóteo dizendo assim: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Aleluia. Meu irmão, não importa o processo que você está vivendo, as dores do processo vão te aprimorar, te aperfeiçoar o seu caráter em Deus. As dores do processo estão te levando mais perto de Deus. Aprenda isso. Aleluia. As dores do processo estão te empurrando para o centro do governo de Deus. Shekarabashore manaramandaravase. Chore bashore cantalabashe carabas. Xerabato reclabraçou, nerabata rabase cantarabá. Oh! Recebe o fogo de Deus aí. Charade canta rabaçou, nerababá. O Espírito Santo está te tocando agora. O Espírito Santo está definindo o teu caráter, no caráter de Cristo. O caráter de Cristo está sendo imprimido em teu caráter, para que você viva a realidade do céu. Aleluia. As guerras que você está vivendo não te definem, querido. A tua fé te define. O teu propósito te define. O teu propósito te define. Xeraya sore cada labachanara. Sore masore canarabache. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Rabachecana. Mesmo sendo falho, receba. Mesmo sem merecer, Deus me ama. E daraço, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. O seu estado não te define, o teu momento não te define. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou teu filho pra morrer em mim.
incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para nós. Xerederebadore canta labaxê, xararabacê declaraçou, chata carabaçore badá. Deixa Ele te envolver, querido. Raia seca na babará, suri manará soque treva. Você que é batizado com o Espírito Santo, você que fala em outras línguas, querido, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, você que quer receber dons espirituais, dons de Deus, para movimentar naquilo que Deus te deu como propósito de vida, querido, busque ao Senhor agora. Busque, 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 busque. Deixa esse som te ecoar, deixa esse som te ecoar. Deixa a glória de Deus te envolver, deixa a unção te pegar, deixa a unção te pegar. Deixa Jesus te pegar agora. Deixa o Espírito Santo de Deus te pegar. Receba o toque da mão de Deus. Eu profetizo agora sobre o óleo da tua cabeça. Receba o toque da mão de Deus agora. Receba o toque da glória de Deus agora. Chata catarabachore bababá. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus, Ele me ama, e Ele está sempre, sempre. Deus, não rebaixou, rebalarás, oh, na que graça. Aleluia, amém. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus, que a riqueza do Senhor nosso Pai te abençoe hoje e para sempre. Os filhos dizem amém, amém.